Você já deixou de postar algo por não estar perfeito? Uma foto porque teu cabelo não estava muito bem arrumado, ou um vídeo porque você errou alguma palavra. Isso pode parecer pequeno, mas ele tem algo muito maior, o perfeccionismo. Eu me chamo Natália e eu tô aqui para te ajudar a se reencontrar assim como eu me reencontrei. Existe uma forte ligação entre perfeccionismo e vergonha. Onde tem o perfeccionismo, a vergonha tá ali atrás, pronta para aparecer escondida atrás da porta. E a gente tende a achar que o perfeccionismo ele é algo que é bom, porque a gente consegue fazer as coisas da melhor forma, sempre fazer tudo perfeito, mas isso não é a verdadeira essência do perfeccionismo. E eu quero quebrar com vocês hoje dois mitos bem fortes que quando eu aprendi, eu entendi, aquilo me gerou um incômodo tão grande porque aquilo invadia onde eu acreditava ser o certo. Por isso eu digo que o conhecimento, ele tem um poder muito grande. Às vezes a gente acha que sabe as coisas e quando a gente entra a fundo, a gente vê que a gente não sabe nada. O primeiro deles é que o perfeccionismo e o empenho em fazer o melhor não são a mesma coisa. O perfeccionismo, ele não é algo que tem a ver com crescimento. Ele é uma crença que faz a gente acreditar que se a gente fizer tudo da melhor forma, do melhor jeito, daquela forma perfeita, a gente vai ficar livre da vulnerabilidade, da dor da vulnerabilidade, da culpa, da crítica. Só que é bem pelo contrário. Quando a gente foca tanto em ser perfeito, a gente abre mais opções pra gente cair em tudo isso. Porque a gente não consegue ser tão perfeito quanto a gente espera, e a gente começa na autocrítica. Então começa a pensar, nossa, eu não consegui fazer isso, eu sou o culpado, eu sou ruim, eu não sou bom o suficiente. E isso tudo vai levar para aqueles sentimentos ruins que a gente estava querendo evitar. E eu vejo esse perfeccionismo como se fosse um escudo. Ele é aquele escudo que nos protegeria desses sentimentos. Só que ele é um escudo tão pesado que não faz a gente caminhar nem 100 metros, a gente cansa. Aquilo consome nossas energias, porque é difícil tu lidar com isso, é difícil tu ser perfeito o tempo todo. O segundo é que o perfeccionismo, ele não é um aperfeiçoamento pessoal. O perfeccionismo, ele tem a ver com conquistar a aprovação e aceitação. Ele não tem a ver com tu ser melhor para ti, e sim ser melhor para os outros. Se a gente for observar, a maioria dos perfeccionistas, eles são criados a partir de falas que mostram que eles são bons em algo. Por exemplo, eles são elogiados com base no seu bom desempenho nas provas, com base nas suas notas, com base na sua boa aparência. E isso tudo gera uma crença na pessoa que faz ela acreditar que ela é o que ela faz de tão bem. Só que isso, ele gera uma obsessão tão grande que a pessoa passa a fazer as coisas, como eu falei, para os outros, para agradar os outros, e não um esforço saudável em ser melhor. Ou seja, elas não respondem mais o como eu posso melhorar, e sim o que eu posso fazer ou o que os outros vão pensar. Compreender esses dois pontos já faz a gente entender que o perfeccionismo, ele na verdade vai abrir caminhos para a tua ansiedade, para a depressão e para a paralisia de vida. E a paralisia de vida, ela é um termo que eu achei muito significativo, muito forte para mim, que foi ele que me gerou esse incômodo maior, que me fez perceber que sim, eu estava nesse meio e que eu não queria ver. Até esses exemplos que eu trouxe no início do vídeo, eles são verídicos sobre mim mesma. E eu acho que o perfeccionismo, ele tá presente na vida de muita gente, ele tá muito presente na minha vida, e isso me gera diversos problemas. Porque eu percebo que o meu maior problema é o medo de fazer algo errado. É o medo de alguém colocar a culpa em mim por eu estar fazendo algo errado. Só que a gente não é perfeito. A gente vai errar em algum momento. Então, por isso até que eu trouxe esse vídeo pra vocês, porque eu acho que ele é muito importante a gente ter conhecimento desses pontos pra gente conseguir lidar melhor com isso. Mas voltando para a paralisia de vida, ela se refere a todas as oportunidades que a gente perde por medo de fracassar, por medo de ser criticado, por medo da vergonha, ou também por todos os sonhos que a gente deixa de ir atrás por medo de fracassar, por medo de decepcionar alguém. E olha como isso é forte. A gente deixa de fazer algo que é o nosso sonho
algo que a gente verdadeiramente quer, porque a gente tem tanto medo de não conseguir fazer aquilo ou de errar enquanto aprende a fazer aquilo, que a gente não faz, a gente fica paralisado no mesmo lugar. E a nossa vida vai passando. E cada vez a gente fica lá e fica dando desculpas de que a gente não queria muito aquilo, não. Quando na verdade o que a gente mais quer é aquilo. E a gente começa a julgar os outros também, que estão fazendo aquilo, porque a gente tem medo de fazer aquilo, mas a gente sente inveja daquelas pessoas que estão fazendo. Então a gente começa a julgar elas. A gente tem tanto medo de errar, mas a gente não percebe que errar faz parte da experiência humana. Todo mundo erra. É impossível tu ter alguém que não vai errar. Principalmente se tu tá aprendendo algo novo. Eu vou dar um exemplo para vocês de quando a gente tá começando a andar de bicicleta. A gente aprende errando, caindo, e aí que a gente começa a aprender a fazer isso. Só que qual que é a diferença de lá andando de bicicleta para hoje? Lá a gente é criança, a gente não se importa com a crítica, aquilo não vai fazer diferença para nós, a gente já não tem essa crença forte na nossa cabeça. Mas agora, quando a gente vai olhar para hoje, a gente já tem aquele medo tão forte de ser criticado que aquilo se torna bem maior do que a nossa vontade, o nosso desejo. Só que quando a gente vai ver a crítica, se ela não for construtiva, porque uma crítica construtiva é muito bom, faz muito bem pra gente. Poxa, imagina alguém que já passou por aqueles problemas, tá ali dando uma crítica construtiva pra ti, te ajudando a não cair naquele mesmo buraco. Cara, que coisa boa! Tem que agradecer isso e não levar pro coração. Óbvio que isso tem a ver também com a forma que as pessoas falam, isso também é muito relevante. Mas uma crítica que é maldosa, isso diz respeito mais sobre a pessoa do que sobre ti. É que nem eu falei, a gente critica muitas vezes quem a gente queria ser, quem tem coragem de fazer o que a gente não tem. Então a gente tem que saber discernir muito bem esses dois tipos de crítica pra gente não levar pro nosso lado pessoal e não pegar aquilo como verdade, quando na verdade ela não é nada. Diz respeito a outra pessoa. E isso tudo mostra pra gente como o perfeccionismo ele é autodestrutivo. Porque a gente busca uma perfeição que não existe. É uma meta inatingível. E a perfeição, ela tem a ver muito com a percepção dos outros sobre determinado assunto, tema, ação. Então, se tu for parar pra tu tentar ser perfeito pra todo mundo, tu tentar lidar com a percepção que cada pessoa tem, olha que cansativo, olha que exaustivo que vai ser pra ti. Cara, eu fico cansada só de pensar. E depois que eu comecei a raciocinar assim, eu vejo como é problemático esse nosso pensamento hoje em dia. E isso tudo, além de te cansar, vai fazer com que tu perca a tua essência, perca o teu eu verdadeiro. Porque tu quer tanto ser aceito que tu vai fazer o que a maioria das pessoas fazem, pra tu entrar naquele grupo, e aí que entra as pessoas da trend. Ah, eu vou aqui dançar e mostrar minha bunda porque tá na trend. E eu quero ser aceito, eu quero ser aprovado. Só que é isso que tu realmente quer fazer da tua vida? É isso que tu realmente quer entrar? E como a gente supera isso? Eu acho que o primeiro ponto é entender que esses sentimentos, eles fazem parte da experiência humana. A gente não pode lutar contra eles. A gente tem que saber lidar com eles. É muito fácil falar isso pra vocês, mas eu sei que não é algo fácil de se fazer porque eu tô fazendo isso ainda. Então, tem 3 componentes que eu acho que eles se interligam e fazem uma ajuda e trazem uma ajuda muito grande em a gente começar a ser mais compassivo com nós mesmos. O primeiro deles é seja bondoso consigo. Nós temos uma tendência em ser bondosos com as outras pessoas quando elas falham, porque a gente sabe que as pessoas falham. Só que por que a gente não é bondoso com nós mesmos também? Por que é tão fácil a gente ser bondoso com o outro e com nós a gente gera uma crítica tão grande que aquilo vira como se fosse a pior coisa do mundo? Que a gente não consegue esquecer, que a gente não consegue nos perdoar. Mas que peso, olha o peso que tu vai carregar com tudo isso. Então seja bondoso contigo. Aceite que você errou, peça perdão se for necessário e aprenda com o teu erro. E vamos, bola pra frente. Faz o outro, se tá aprendendo a fazer um vídeo, faz outro vídeo que tu vai melhorar. E eu vou dar um exemplo pra vocês que eu comecei a natação, que eu já falei até em outro vídeo, mas eu sempre tinha um pouco de receio, porque tinha gente que já sabia nadar melhor que eu e tudo. Mas eu falei, não, vou continuar e vou indo. E ainda não sou boa o suficiente, mas pela primeira vez essa semana
eu consegui entender como que faz pra mexer a perna. Que eles falam, porque tem que mexer a perna e não vem, e a batida da perna, ela vem do quadril e não sei o quê. E eu ficava, mas como assim vem do quadril? E agora eu finalmente entendi, eu finalmente consegui fazer e eu falei, caraca, que coisa boa. Eu errei tantas vezes, eu tive que aprender esse novo comportamento motor e agora eu consigo fazer. E eu fiquei muito feliz comigo e muito contente porque isso melhorou o meu nado. Ainda tô trabalhando em outras coisas, mas eu não tenho mais vergonha de dizer eu não sei como eu posso fazer isso. E isso é importante pra gente. A gente ser bondoso com nossos erros e lidar com eles, praticar eles pra gente melhorar aquilo. O segundo, que é humanidade comum. Esse eu já falei um pouco, mas é que a gente entender que esses problemas, esses sentimentos de vergonha, culpa, vulnerabilidade, eles são presentes na experiência humana. Todos vão ter, em algum ponto da vida. E a gente entender isso faz com que a gente tire aquele peso da falha. Porque todo mundo vai falhar. Aquela pessoa que tu vê hoje, que já tá muito bem, já consegue ter muitos seguidores, já fala muito bem na frente da câmera, ela errou muitas vezes antes pra chegar ali e agora tá bem. Então, as pessoas têm falhas e tu saber lidar com elas é o que vai fazer a diferença. 3. A atenção plena. A atenção plena, ela é um ponto bem interessante que muitas vezes a gente tende a achar que a gente não deve focar nesses sentimentos. Eu tenho que esquecer eles. Só que não é bem assim. A gente tem que ter um equilíbrio entre não suprimir esses sentimentos e nem ter eles demais. Porque se a gente ter eles demais, a gente pode acabar entrando na onda da negatividade daquele sentimento e ficando preso naquilo. Agora, se a gente tem aquele nível que é normal, a gente consegue ser bondosos com nós mesmos. E isso é importante aqui. Tu trabalhar a tua autocompaixão. Portanto, lembrem-se, a gente não controla tudo na vida. E muitas vezes a gente quer consertar nossas rachaduras para parecer perfeito, quando são elas que mostram a nossa luz interior, mostram o que a gente tem de mais bonito. Então não conserte ela só para entrar num padrão que nem é tão bom assim. Então se vocês gostaram do vídeo, deixe aqui nos comentários para mim, me contando como que vocês se sentem em relação ao perfeccionismo. E me sigam nas redes sociais, porque lá eu posto sobre as minhas dificuldades que eu tô tendo, sobre a minha rotina. E muito obrigada, espero que esse vídeo possa ajudar vocês de alguma forma e até a próxima!